Olá! Hoje eu vou explicar por que os corredores quenianos correm tanto, eles são os melhores maratonistas do mundo, o que realmente faz do Quênia um local muito visitado hoje em dia. Para descobrir justamente qual é o segredo dos quenianos, eu vou desmembrar tudo aqui para vocês. Primeiro ponto que vocês têm que analisar é que o Quênia tem um fator muito relevante em relação ao terreno. Boa parte do treinamento dos quenianos são feitos em cidades acima de 2.400 metros. Para quem não sabe, a altitude tem o rarefeito, e quando eles treinam nessa altitude, normalmente eles têm uma vantagem muito grande em relação às cidades no nível do mar, onde a oferta de oxigênio é muito grande. Então o corpo deles já é mais adaptado nessa circunstância, só que esse não é o maior fator relevante para eles terem uma boa performance. Muitas pessoas começaram a analisar alguns fatores que geraram bons resultados do Quênia em relação aos outros países, inclusive com mais tecnologia, mais dinheiro e mais estrutura, que é o caso dos Estados Unidos, que não tem aí tradição mais depois dos anos 90 em ter bons maratonistas, mesmo tendo evolução em tecnologia, evolução em estrutura, evolução em pista, evolução em ciência. E o Quênia conseguiu resultados muito bons após isso. Uma das coisas que é o que é mais estudado hoje no mundo da corrida é como a influência cultural da sociedade do Quênia trouxe uma melhora na performance. Hoje a corrida no Quênia é vista como ascensão social, ou a possibilidade de ascensão social. Não necessariamente o queniano vai virar um maratonista famoso igual Eliud Kipchoge, mas ele tem a oportunidade de ter uma boa educação em faculdades fora do país. Um desses casos é Estados Unidos, às vezes Reino Unido, às vezes outro país europeu que oferece bolsa por ter grandes atletas no Quênia. Só que aí o que gera grandes atletas, que é o ponto inicial para a gente entender boa parte da cultura da corrida no Quênia, é a cultura dos treinos em grupo. E esses treinos em grupo, se você pensar que são feitos para depois de 15 anos, 16 anos, você está completamente errado. As crianças vão à escola por não haver transporte público com grande eficiência para boa parte da população. As crianças têm o hábito desde pequeno a ir à escola correndo. Só que aí você pensa, pô, mas eles vão correndo, mas a escola deve ser 800, 900 metros. Não, tem escolas que são 7, 10 quilômetros. E boa parte dessas crianças são entre 5 a 10 anos. E eles correm abaixo de 40 minutos. Para quem aí corre, sabe que 40 minutos, 10 quilômetros é rápido pra caramba. Para uma criança de 5 a 10 anos é muito rápido. Então eles aprendem a fazer isso e fazem isso em grupo, que esse também é um fator muito estudado quando se estuda o Quênia e os corredores do Quênia. Boa parte dos corredores do Quênia treinam em grupo. Mas pode estar pensando, qual a diferença treinar em grupo e treinar ali sozinho? O grupo, um estimula o outro, um leva o outro e cria ali mecanismo para todo mundo evoluir junto. O grupo, ele ajuda demais justamente nessa conexão que precisa ser feita no momento onde um está com a cabeça mais ou menos fraca, onde um está pensando em desistir, onde um está desmotivado. Então o grupo, ele ajuda nessa construção de uma comunidade. E no Quênia, para quem já viu alguns vídeos, vou botar inclusive alguns aqui, todo mundo corre ali pace de 3, 3,50 no máximo. Então, para você que acha que corre muito e corre no pace de 4, no Quênia você quase anda com esse pace, que é muito rápido. Por exemplo, eu não consigo correr pace de 4 ainda, porque é muito rápido para mim. E no Quênia eu seria um mero andarilho, porque eles correm muito mais rápido que isso. Então, quando você junta esses fatores de treinamento em grupo, que auxilia ali justamente na construção de melhora de performance do grupo como um todo, isso se torna um fator muito relevante no treinamento. Um outro fator, que esse inclusive é objeto de estudo por grandes marcas de tênis, é entender por que eles treinam na terra e a superfície é altamente instável, com pedra, não tem asfalto ali acessível para a maioria dos corredores, e eles têm melhor performance quando eles vão para o asfalto. Primeira coisa, que eles se concentram muito mais quando o terreno é irregular. Então você tem que botar uma concentração muito maior a cada passo. Isso faz com que a eficiência melhore e a concentração também melhore. Que hoje você vê muitas pessoas treinando só em pista, só em terreno plano, só em superfície. Isso faz com que as pessoas fiquem acostumadas a não, vou correr só no tapetinho, que isso vai ser melhor para mim, isso vai melhorar minha performance, onde na verdade é o contrário. No Quênia,
boa parte da população treina em terra batida e isso oferece uma melhora absurda justamente pelo aumento da concentração e aumento da musculatura, da energia que você desloca para a musculatura estabilizadora do tornozelo e joelho, fazendo com que, com certeza, aí, essa musculatura estabilizadora faça com que você tenha passos muito mais firmes quando a superfície for instável, igual maratonas, que tem ali um terreno muito mais plano, um asfalto, então eles já obtêm a melhora por conta disso. E os produtores de tênis, eles durante muito tempo atrapalharam esse desenvolvimento com excesso de tecnologia, porque a sola do pé começou a ficar anestesiada com excesso de amortecimento, então ao invés de ter uma melhora da performance com o uso de tênis, houve uma piora. Então, o aumento aí da tecnologia, o aumento de informação de ciência foi prejudicial, principalmente para sociedades muito mais desenvolvidas, igual os Estados Unidos, Europa, porque eles não tiveram mais performance por conta dessa, a gente brinca que é a muleta, né, do conhecimento. O conhecimento foi tão grande que gerou obesidade mental e essa obesidade mental dificultou a melhora. Hoje é quase impossível pegar o Quênia em termos de performance, porque eles desenvolveram esses métodos que foi... É claro que tem um fator histórico também das tribos, dos corredores, que desde gerações e gerações eles já são habituados em certas tribos a correrem muito em velocidade e em grupos. Então eles já têm um fator cultural já passado de geração a geração. Porém, os americanos tinham resultado até antes de 1990, mas depois disso os tênis foram evoluindo demais, os pés foram ficando cada vez menos sensitivos ali à superfície, e isso fez com que a mecânica da corrida mudasse e as lesões aumentassem também. Então é um fator primordial para entender que o Quênia ele abriu mão disso para focar no ser humano como unidade, e isso sendo potencializado por grupos e por coisas que normalmente a gente acha que é melhor. Por exemplo, excesso de segurança no treinamento. Não vou correr numa superfície estável para tentar evoluir, onde na verdade eles correm completamente diferente. Uma superfície altamente perigosa, que é terra com pedra, que a pedra pode deslocar, o risco de queda é maior, porém são muito mais concentrados e muito mais intensos. E para quem não sabe, os corredores quenianos eles treinam 6 vezes na semana, e esses treinos são divididos entre regenerativo na segunda-feira, eles treinam tiro na terça, eles treinam geralmente um outro treino regenerativo na quarta, eles treinam um fartlek na quinta, que é um treino aí, geralmente uma rodagem que eles fazem um intervalado, só que em terreno, né? O treino de terça é geralmente em pista. O treino de sexta é um treino migué total, porque no sábado, que é o treino longo deles, eles realmente desempenham aí uma rodagem muito grande. E essa rodagem de quilômetros chega a 160 quilômetros na semana. Para quem sabe aí um pouco de volume de treinamento, só que é muita coisa 160 km, então é o que é habitual para eles. E em relação ao treinamento muscular também, eles não trabalham a musculação propriamente dita, eles trabalham a força de resistência. Para quem não sabe, é diferente, porque você usa muito peso do corpo e são séries muito mais longas, geralmente por tempo e não por repetição. Por que eles fazem isso? Deu certo até hoje, então eles continuam fazendo, mas eles trabalham realmente o que usam, trabalham muito a região do core e também alguns exercícios que eles criam em próprio step ali, botando pezinho na mão para simular o movimento de braço que você faz e subindo e descendo no step com caneleiras durante um certo período, 5 a 6 a 7 minutos ali, fazendo exercício, subindo e descendo, voltando, pulando também. Eles usam muito o trampolim com caneleira para fazer os movimentos de subida e descida do quadril, que é o movimento de extensão e flexão do quadril, que é para simular a corrida com uma resistência. Então eles criaram esse método próprio, deu certo para eles, mesmo sendo totalmente diferente do que a gente faz aqui nas Américas, né? Mas a gente tem muito a aprender com eles justamente nesse ponto de desconectar tudo que é ciência e laboratório para ver na essência o que o ser humano consegue produzir sem ter essas muletas que foram causadas às vezes por excesso de informação, onde a gente esqueceu de concentrar naquilo que realmente importa, que é o indivíduo e como potencializar o indivíduo, porque um dos fatores, se não o principal fator de performance do queniano é a sua cabeça. Como eles são habitualmente treinados a correr e são habitualmente treinados a sofrer, quem corre aí sabe que é um sofrimento do começo ao fim. A cabeça para suportar a corrida deles é muito mais preparada do que a nossa, porque justamente não bota algumas muletas como tênis, como superfície, como clima, como altitude, como dificuldades que a gente acha que a gente tem, quando na verdade eles têm uma dificuldade muito maior que a nossa. E outra coisa que é muito engraçada é que eles não usam nem suplementação, nem pré, nem pós, nem intratreino, então nem hidratação
a intratreino. Eles fazem tudo na raça mesmo, porque eles acham que isso limita. Quando tem uma prova, eles fazem o uso, porque faz parte da estratégia para melhorar a performance, mas eles, na sua base, na sua grande maioria, fazem isso sem suplementação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado um pouco da história do Kenya aí. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente bate um super papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.